Salvo uma vez, salvo para sempre? Essa é com certeza uma daquelas perguntas que tiram o sono de muita gente na caminhada da fé, né? De um lado, tem a promessa de uma segurança eterna. Do outro, alertas bem sérios na Bíblia sobre o risco de se desviar. E aí, como é que a gente vive no meio dessa tensão? Bom, vamos mergulhar nisso e tentar entender essa história direito. Para começar, é importante a gente sacar que isso aqui não é só uma discussão teórica, de teologia. Para muitas pessoas, isso é uma crise pessoal de verdade, um medo que vai lá no fundo da esperança que elas têm. Olha só isso. Essa é uma postagem real de uma pessoa de verdade, apavorada com a ideia de ter ido longe demais, de ter cometido um erro que não tem mais volta. É esse medo genuíno que faz com que entender esse assunto seja tão importante. É a pergunta que está por trás de tudo. Afinal, a salvação está segura ou dá para perder? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa ir direto ao coração do problema, da tensão que a própria Bíblia parece apresentar. É como se ela dissesse duas coisas ao mesmo tempo. E aqui a gente vê essa tensão lado a lado. De um lado, promessas super poderosas, né? A ideia de que a nossa segurança depende do poder de Deus e não da nossa própria força, que nada, nem ninguém pode arrancar a gente da mão dele. Mas aí, do outro lado, a gente tem avisos igualmente fortes, principalmente lá no livro de Hebreus, que falam sobre a possibilidade real de cair e sobre as consequências terríveis disso. Pois é, essa passagem de Hebreus é o epicentro de todo o debate. Ela fala de pessoas que provaram da bondade de Deus de um jeito muito profundo e depois deram as costas para tudo. E o texto diz que é impossível trazer essa galera de volta para o arrependimento. Como é que a gente encaixa isso com as promessas de segurança? Na teologia, existem basicamente três grandes formas de interpretar isso. A primeira é a visão do falso crente. A pessoa parecia ser cristã, mas no fundo nunca foi transformada de verdade. A queda dela só revela quem ela sempre foi. A segunda defende a perda da salvação. Um crente genuíno pode sim chutar o balde, abandonar a fé e perder a salvação. E a terceira é a da perda de recompensa. O crente continua salvo, mas por causa do seu afastamento perde prêmios, galardões eternos. Cada visão tenta resolver a tensão de um jeito. Agora, para a gente entender melhor essa tensão, às vezes ajuda a pegar umas ferramentas de outras áreas do conhecimento, sabia? Vamos dar uma olhada em como a filosofia do direito e a psicanálise podem jogar uma luz nessa questão. Uma olhada de fora pode ajudar a gente a ver essa verdade antiga com mais clareza. Lá na filosofia do direito tem um conceito chamado soberania das esferas. A ideia é que a soberania de Deus é a base de toda a realidade, ou seja, existe uma ordem divina no universo, não é um caos. E esse pensamento reforça o lado da segurança. Pensa bem, se Deus está no controle de tudo, isso inclui a nossa salvação, o que nos dá uma base bem sólida e externa para nossa confiança. Já na psicanálise, Carl Jung trouxe o conceito da sombra. Sabe aquela parte da gente que a gente não gosta muito de admitir que existe? Onde ficam nossos impulsos ruins, nossa natureza caída? Então, essa é a sombra. E ignorar a sombra não faz ela sumir, pelo contrário, só a deixa mais forte. Isso explica perfeitamente a necessidade da vigilância. A batalha espiritual não é só lá fora, existe uma realidade aqui dentro que precisa de atenção constante. É exatamente para isso que servem os alertas da Bíblia. E é aqui que as peças se encaixam. A soberania de Deus nos dá a base para nossa segurança externa, que está firmada nas promessas dele. E a realidade da nossa sombra interna explica a necessidade de uma vigilância interna constante, que é justamente o objetivo dos alertas bíblicos. Percebe? Não são duas ideias opostas, mas duas faces da mesma realidade espiritual. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? A solução não é viver paralisado de medo, mas caminhar numa perseverança que é, ao mesmo tempo, vigilante e também alegre. Olha que interessante isso aqui, porque é o que resolve a tensão. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Na verdade, ela usa a nossa responsabilidade. Os alertas na Bíblia não são uma contradição à promessa de segurança. Na verdade, eles são um dos principais instrumentos que Deus usa para nos manter seguros, para nos manter de pé, alertas e dependendo dele. O teólogo Jerry Bridges deu um nome para isso: disciplina dependente. A gente se esforça, a gente é disciplinado, a gente luta contra o pecado, mas faz tudo isso sabendo que a força e até a vontade de lutar vem de Deus. É um esforço que nasce da gratidão e não do medo. A nossa disciplina é uma resposta à graça que a gente já recebeu. Faz toda a diferença, né?
Então, para a gente amarrar tudo, como é que se vive nessa tensão? Primeiro, descanse na fidelidade de Deus. A segurança final não está na nossa força. Segundo, abrace os alertas como um presente, como as ferramentas de Deus para nos manter no caminho. E terceiro, busque a santidade não por medo, mas com alegria, entendendo que a maior satisfação da vida a gente encontra em Deus. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A certeza de que Deus é fiel deveria nos levar não para preguiça espiritual, mas para uma vigilância cheia de confiança. A verdadeira segurança não faz a gente relaxar na luta. Pelo contrário, ela nos dá coragem para lutar bem, sabendo que a vitória final já está garantida por aquele que nos guarda até o fim.